como viver uma vida no Espírito, uma vida sobrenatural, que é uma vida que está em contraste, ou seja, é completamente antagônica a uma vida regida por regras, por legalismos, pela lei, por obrigações externas. Uma vida no Espírito é uma vida de relacionamento, comunhão, intimidade, entrega, confiança em Deus e na obra de Jesus. E é isso que Paulo nos propõe no capítulo 3, eu já li com os irmãos, dos versículos 1 do versículo 1 ao versículo 11, melhor dizendo, né? Antes li outros capítulos, nas lives anteriores, mas falando sobre a vida no Espírito, a proposta que Paulo traz para nós de vivermos uma nova vida, eu comecei a falar no capítulo 3, porque no capítulo 2 ele mostra que as pessoas querem viver pela lei e que nós não devemos viver pela lei, devemos viver pela graça de Deus, viver guiados pelo Espírito, não observar regras, obrigações, devemos reter o cabeça que é Cristo e não se prender às figuras, aos arquétipos do Velho Testamento que apontavam para Cristo, que é onde muitas pessoas se perdem na caminhada. Elas se apegam às figuras, aos arquétipos, às leis, aquilo que era a sombra, e esquecem de viver a realidade, de querer a realidade que é Cristo. Amém? Só registrar aqui, irmão Henrique, obrigado pela participação, Henrique Mericiano, Ana Paula com a gente também, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então muitos querem se prender às regras, às leis, por que não dizer também aos usos e costumes? Muita gente se prende a essas coisas e querem substituir uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade, por uma vida controlada por leis externas. E Paulo está em Colossenses, assim como em outros livros, Gálatas, Romanos, Efésios, confrontando essa opção que muitos têm, que muitos tomam, né? De viver pela lei, viver regido por obrigações. Amém? Rafaela, obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Amém. Irmã Scalinca Soares, desculpe se eu errei seu nome, mas aqui está Scalinca Soares. Bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Então eu li até o versículo 11 na última live, ok? E eu quero ler, ainda falando sobre uma vida no Espírito, uma vida sobrenatural. Eu quero ler a partir do versículo 12 hoje. Amém? Fica bem-vindo, Bruninho. Obrigado pela participação. Renatinho também com a gente aí, ok? E Laricinha, obrigado pela participação, viu? Um beijão aí no esposo, no filhão. Tamo junto, hein? Vamos marcar outra live aí, Larissa. Você tá com a gente também aqui, ok? Então, gente, vamos lá para Colossenses 3. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta aqui. Amém? Olha aqui minha Bíblia. Isso aqui é minha Bíblia digital. Cheia de marcações. Porque é assim que tem que ser a Bíblia, todos aqueles que estudam a palavra de Deus. Então aqui em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, repetindo, Paulo está mostrando como se vive uma vida sobrenatural em contraste com uma vida regida por leis, obrigações. E no versículo 12 Paulo fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Sarinha, obrigado pela participação, filha. Seja bem-vinda, amém? Landa também com a gente, obrigado pela participação. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Então Paulo fala assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Então Paulo fala assim: olha, revistam-se como eleitos. Por que nós somos eleitos? Porque estamos em Cristo. Amém? Estamos em Cristo. Todo aquele que está em Cristo é um eleito de Deus. Todo aquele que está fora de Cristo não é um eleito de Deus. Eu sempre falo e repito que fora da fé nada lhe está eternamente assegurado. Ok? Mas na fé
tudo em Cristo lhe é assegurado. Então, permaneçamos na fé, amém? E jamais nos desviemos daquilo que nós somos chamados para viver, porque legalmente já está tudo feito, mas nós precisamos experimentar, viver aquilo que já foi feito por nós em Cristo Jesus, ok? Então Paulo fala assim, revesti-vos como eleitos, andem como eleitos de Deus, andem como filhos, andem como herdeiros, poderia falar isso também. Santos e amados, olha a designação que a palavra nos traz. A palavra não chama você de pecador, de miserável, de trapo de imundície. A palavra não chama você de menos que o verme. A palavra chama você de eleito, santo, amado. Essa designação é fantástica, porque realmente está afirmando aquilo que nós somos em Cristo Jesus, ok? Ele fala, revistam-se de ternos afetos de misericórdia. Gente, misericórdia tem faltado aí muitas vezes no meio do povo de Deus. Muita guerra, muita briga, muita discussão, muitas certezas, muitas razões, muitas paixões mundanas. E quando eu falo sobre paixões mundanas, eu me refiro a paixões de coisas desta vida. E pessoas têm perdido até a postura cristã e abandonando a fé para poder abraçarem essas paixões das coisas do mundo que muitas vezes promove divisões, confusões e assim por diante. Mas a recomendação de Paulo é, revistam-se como eleitos de Deus, santos e amados, de afetos, eternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, de mansidão e longanimidade. Tudo isso aqui, amado, são características do amor de Deus, características do fruto do Espírito. E nós somos chamados para andar no fruto do Espírito. Amém? Claudinha Barreto, obrigado pela participação, linda. Obrigado mesmo, hein? Minha mãe também entrou aí, Jussara, bem-vinda. Glória a Deus. Nilo Assunção também com a gente, obrigado pela participação, em nome de Jesus. Então esse revestimento aqui que Paulo está orientando os cristãos a praticarem, é justamente você externar aquilo que você é por dentro. A sua natureza em Cristo é a natureza santa, é a natureza de Deus, é a natureza do amor de Deus. O amor do Pai é derramado no seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Em você já está o fruto do Espírito, que é o amor de Deus. Então o que Paulo pede aqui nessa passagem, como em outras passagens que nós poderíamos aqui destacar, é que nos revistamos, ou seja, que externemos aquilo que nós somos por dentro. Externemos, coloquemos para fora aquilo que em nós já é uma realidade espiritual. Amém? Johnny, obrigado pela participação. Seja bem-vindo, queridão. Irmã Ângela também com a gente. Glória a Deus. Então, você foi chamado, irmão, para externar aquilo que você é por dentro. A natureza de Deus está em você, você é nova criatura. É tanto que Paulo fala no versículo 5, para fazermos morrer a velha natureza. E ele mostra como é que nós fazemos morrer essa velha natureza, para vivermos em novidade de vida. No versículo 1, ele orienta os cristãos a pensarem nas coisas do alto. Porque se a palavra de Deus ocupa a sua mente, as coisas do alto ocupam a sua mente, com certeza você vai estar se enchendo da influência divina e vai externar naturalmente, sem forçação, aquilo que está enchendo o seu interior. Amém? Irmã Aracema, bem-vinda. Obrigado pela participação, tá? Então Paulo fala, revistam-se. Se revistam. Amém? É a mesma coisa que Paulo fala em Efésios 4, no versículo 24. Ele diz, e vos revistais do novo homem, o homem espiritual, o homem interior, esse homem recriado em Cristo Jesus, a nova criatura recriada em Cristo Jesus, que nasceu de Deus, que foi gerada pela palavra da verdade, conforme Tiago 1,18, 1 Pedro 1,23, nós somos recriados por Deus no Espírito, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17.
A vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã é uma coisa muito séria. E todo aquele que não está disposto a viver a vida cristã, andar no Espírito, manifestar aquilo que é por dentro, está fadado a viver uma vida vazia, infeliz, sem sentido, sem significado. Porque prazer real e significado real só se experimenta e se vive numa vida no Espírito, numa vida com Deus, uma vida onde se manifesta aquilo que se é por dentro. Amém? Marcos, pastor querido, obrigado pela participação. Sabado de você, meu irmão. Glória a Deus. Então, Flávio também com a gente aí, amém? Dai também com a gente, todos bem-vindos, em nome de Jesus. Teteu, glória a Deus, obrigado pela participação. Então é uma coisa muito séria, mais séria do que nós imaginamos. É porque eu tenho observado, no modo geral, no meio cristão, que as pessoas não creem naquilo que está escrito. Elas leem a palavra como uma poesia, mas não creem na realidade profunda que essa revelação nos traz. Paulo diz, revistam-se. Amém? E como eu falei anteriormente, claro que a palavra de Deus ela é uma complementação, ela sempre se complementa, as passagens se complementam e trazem uma só verdade. Romanos 12 também tem muito a ver com Colossenses 3, capítulo 1. Em Romanos 12, Paulo diz que devemos apresentar a Deus nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Apresentar o corpo. Olha como isso tem a ver com fazer morrer a velha natureza. Olha como isso tem a ver com Colossenses 3:5. Olha como tem relação esses textos. Então Paulo fala em Romanos 12. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha que interessante. Transformai-vos, ou seja, você se transforma. Amém? Irmã Jéssica, Valéria, fica bem-vinda, obrigado pela participação. Jéssica, Rosângela, todos bem-vindos, em nome de Jesus. Então Paulo diz que... Bora junto, passarinho, beleza, filho? Amém. Paulo diz que nós devemos nos transformar. E me permita dizer que a transformação que Paulo se refere em Romanos 12, versículo 2, não é a mesma que o novo nascimento. Não é a mesma transformação. Claro que através do novo nascimento você experimentou uma transformação espiritual no seu espírito. Seu espírito foi recriado. Essa foi uma obra exclusiva e única de Deus, através de Cristo. Não teve participação sua. Você apenas aceitou pela fé a obra de Jesus e houve uma transformação no seu espírito. Você foi recriado por Deus no seu interior. Então essa transformação no espírito não é a mesma transformação que Paulo se refere em Romanos 12, versículo 2, onde ele diz para os cristãos não se conformarem com este século, mas serem transformados. Ali fala de outra transformação. A transformação que Paulo se refere em Romanos 12, versículo 2, que é obtida pela renovação da mente, é justamente a manifestação do homem interior na existência humana, na caminhada terrena. Ou seja, é você externar aquilo que você é por dentro. Você é nova criatura, você tem nova natureza, você tem o Espírito habitando em você, você tem a paz de Deus, o amor de Deus, o fruto do Espírito, realidades espirituais poderosíssimas. E quanto mais você renova a sua mente pela palavra de Deus, essa é a maneira bíblica de renovar a mente. Quanto mais você renovar a sua mente, mais você vai estar evidenciando aquilo que você é por dentro. Ou o mesmo que se revestindo, aquilo que é por dentro, que habita em você, aquilo que está dentro de você, sendo aquilo que te reveste, aquilo que é visível, aquilo que as pessoas observam como resultado de alguém que está andando no Espírito. Amém? Então, o que Paulo fala em Romanos 12, 2, quando ele diz transformai-vos,
e nós temos que atentar para isso, somos nós que nos transformamos nesse tipo de transformação, lógico, não me refiro, repito, à transformação do espírito do homem interior, do novo nascimento. Esta transformação só coube a Deus realizar, mas há uma transformação que nós temos que abraçar. Ele diz, transformai vós, ou seja, é você que se transforma, não é Deus quem vai operar a transformação, especificamente essa transformação de Romanos 12, 2, que nós temos que operar. Ele diz, vos transformeis, transformai vós, como? Pela renovação da vossa mente, ou seja, você vai ter que começar a renovar a sua mente. Ou da sujeira que está na sua mente, todo o lixo do mundo, das velhas práticas, todo o lixo da velha vida, velhos costumes, cultura hereditária aprendida numa família que passou um legado, um triste legado, um legado errado para você, por exemplo. Há casos, em muitos casos, de pessoas que receberam um legado errado, um legado ruim, foram criados num ambiente de muita confusão, de muita bagunça, de muito ódio, falta de amor ao próximo, falta de perdão, falta de misericórdia, pessoas ruins, com um olhar perverso. Tem muita gente, irmãos, com olhar perverso. E Jesus disse que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os olhos do nosso corpo, ou melhor, se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Amém? Obrigado, Júlio, pela participação. Dê um beijão em Hugo aí, tá bom? Vocês são muito especiais. Obrigado pela participação. Irmã Carla Feitosa, com a gente também. Roberta, também entrou com a gente. Johnny, Robson Castro, obrigado pela participação em nome de Jesus. Então, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Quando Cristo fala sobre os olhos bons, ele está falando sobre o olhar que nós temos em relação à vida, em relação às pessoas. E tem muita gente com olhar ruim em relação às pessoas. Elas mantêm um olhar perverso, um olhar de juízo, um olhar implacável. Fica o tempo todo pensando no mal, que talvez alguém esteja agindo contra ela e vive nessa prisão psicológica de suspeitas malignas. E Paulo repreende os cristãos a terem suspeitas malignas. Essa é uma forma, esse olhar perverso que muitas pessoas têm, de você absorver o que Tiago chama de acúmulo de maldade. Sabe que existe acúmulos de maldades que as pessoas às vezes se enchem, se acumulam de maldade? E o nosso olhar tem que ser um olhar bom, um olhar misericordioso, um olhar perdoador, não guardar mágoa, não guardar rancor, não achar que as pessoas que erraram contra nós estão eternamente julgadas e condenadas. Eu fico observando, irmãos, como as relações humanas elas sofrem, porque muitas pessoas herdaram uma cultura perversa, uma cultura de ódio, e nós temos que guardar o nosso coração, porque nós somos novas criaturas, nós nascemos de Deus, nós temos uma nova natureza, nós somos filhos de Deus, amém? E a palavra diz em Efésios 5, versículo 1, que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, amém? Assim como somos perdoados por Cristo, devemos devotar o mesmo perdão aos que também erram e erraram contra nós. E Paulo diz em Romanos 12, 2, que a transformação que nós passamos, quando ele fala transformai-vos, é através da renovação da mente. Você começa a encher sua mente com a palavra de Deus, se apegando às coisas do alto, se apegando às realidades espirituais. E Paulo diz, quando você está renovando a sua mente, tirando o lixo velho da sua mente e colocando a palavra de Deus no lugar das palavras malditas, das palavras malignas, da interpretação perversa, do olhar mau, quando você começa a colocar a palavra de Deus no lugar das coisas erradas, Paulo diz, para que experimenteis? Para que experimenteis? Amém? Sem renovar a mente, você não vai experimentar uma transformação e você não vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então tem que renovar a mente. Quando você renova a mente, você passa por uma transformação.
E a transformação que Paulo se refere em Romanos 12, versículo 2, é a mesma transformação que ele fala em Efésios 4, a partir do versículo 22. A transformação que eu me refiro, que Paulo também se refere, é o revestimento. É o homem interior revestindo, se externando, se manifestando. Aquilo que você é por dentro, sendo evidenciado. Isso é a transformação que você é que tem que operar através de renovar a sua mente pela palavra de Deus. Paulo fala em Efésios 4, versículo 20 o seguinte. Ele fala assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, quanto à velha vida, ele diz, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então observem só que o velho homem, o homem que está crucificado com Cristo, este mesmo homem que Paulo manda fazer morrer, as práticas da velha natureza, esse mesmo velho homem, Paulo diz, vos despojeis. Observem só, como é interessante isso. Romanos 12:1, Paulo diz, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como? Renove sua mente. Veja que é um processo de absorção, aceitação da palavra, de crescimento espiritual, de despojamento do velho homem, da mortificação dos desejos da carne. Há um processo onde você vai ter que jogar fora aquilo que não presta para ser cheio daquilo que presta. Amém? Você está jogando fora aquilo que não presta, lançando fora, e veja que é a recomendação de Paulo, Romanos 12:1, Efésios 4, verso 22. Amém? Vos despojeis do velho homem. A mesma coisa Tiago também fala em Tiago capítulo 1, falando para os crentes, a partir do versículo 20. Amém? Onde ele diz, no versículo 21, mais precisamente, que nós devemos despojarmos de toda impureza e acúmulo de maldade. É isso que ele diz. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher a palavra, renovar a mente. Mas antes ele diz, vos despojeis, amém? De toda impureza e acúmulo de maldade. O apóstolo Pedro também fala a mesma coisa no capítulo 2 de 1 Pedro. Ele fala para jogar ira, inveja, maledicência, tudo que for mal. Aí ele diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele possais crescer para a salvação. Mas ele fala, despoje-se daquilo que for ruim, lance fora aquilo que é mal. Isso me revela, irmãos, uma disposição que nós temos que ter de mudar, de lançar fora aquilo que atrapalha esse homem interior de se manifestar. E por que não dizer de Cristo viver através de nós? Que Paulo fala em Gálatas 2. Logo, ele diz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, se estou crucificado com Cristo, Ele vive em mim agora. Amém? E esse viver, qual viver? Cristo vive em mim, que agora eu vivo na carne ou no corpo físico, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Dia após dia eu vivo pela fé. Amém? Ed, meu querido, obrigado pela participação. Ed Menezes, grande Ed, pastor aqui em Natal, da MJC. Obrigado pela participação. Seja bem-vindo, meu irmão. Wênia Dias com a gente também. Adriana Galdino com a gente também. Obrigado pela participação. Amém? Glória a Deus. Irmã Carla Feitosa, obrigado pela participação. Glória a Deus. Todos bem-vindos em nome de Jesus. Então é isso que eu estou falando para vocês. A transformação que Paulo se refere, eu quero que fique bem claro isso, a transformação que Paulo se refere em Romanos 12, 2, é o externar do homem interior, o se revestir do novo homem.
Eu quero voltar para Efésios 4, a partir do verso 22, quando Paulo fala assim: por isso, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, Efésios 4, 22, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então Paulo diz, vos despojeis do velho homem. No verso 23 ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou, como diz a versão católica, mais precisamente diz, do sentido da vossa alma ou da vossa mente. Então o verso 22 fala, despoje-se do velho homem. O verso 23 diz, renove a sua mente. Amém? Veja que entre você despojar o velho homem e se revestir do novo homem, ao renovar-se, há a renovação da mente. Amém? Gutenberg, meu querido, obrigado pela participação. Pastor Gutenberg, Ivanise Melo também com a gente aí, obrigado pela participação. E ele fala no verso 23, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, ou seja, renove a sua mente. É um processo fundamental para o seu crescimento espiritual. E no versículo 24, Paulo diz, vos revistais do novo homem. Veja aqui, para revestir-se do novo homem, você passa pelo processo do despojar do velho homem, de renovar a sua mente, e aí você se reveste do novo homem. Esse revestimento do novo homem é a transformação que Paulo nos manda fazer em Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Que transformação é essa? Não é um novo nascimento, lógico, mas uma transformação que nós mesmos operamos ao renovarmos nossa mente, que é literalmente se revestir de novo homem. Essa é a transformação, é você externar a nova natureza, é evidenciar aquilo que você é por dentro. Se revestir de novo homem. E essa palavra do revestimento, ela é repetida na Bíblia, amém? Como nós lemos aqui, por exemplo, voltando para Colossenses capítulo 3, ok? Ele fala no versículo 10, glória a Deus por isso, e ele fala também, um pouco antes, aliás, o mesmo versículo 10, ele fala assim, e vos revistais de novo o homem espiritual, o homem recriado em Cristo Jesus, a nova criatura, a nova criação, que tem a natureza de Deus, que tem a vida de Deus, que tem o amor de Deus derramado no coração. Ele fala, vos revistais desse novo homem, aquilo que você é por dentro, te revestindo. E ele fala que esse novo homem se refaz, já explicamos isso aqui na live passada, esse refazimento é um crescimento espiritual que este homem criado perfeito em Cristo experimenta na existência, porque eu sou um perfeito em Cristo que estou sendo aperfeiçoado. É esses dois processos que nós temos que compreender de maneira muito clara. Em Cristo eu sou perfeito, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual já fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo diz, eu não atingi a perfeição na experiência humana, embora em Cristo eu seja perfeito. É por isso que ele fala no versículo 15 de Filipenses 3, todos, pois, que somos perfeitos. Mas no versículo 12, Paulo diz, não que eu tenha obtido ou atingido a perfeição. A pergunta é, Paulo era perfeito ou Paulo não era perfeito, não tinha atingido a perfeição? Depende qual ângulo que você enxerga. Existe um aspecto legal, posicional, consumado, realizado em Cristo, concluído, ok? Eternamente, mas existe um aspecto experiencial, vivencial, que você vai experimentando na sua caminhada terrestre. Então depende de como é que você está enxergando. Em Cristo somos perfeitos, mas na experiência humana estamos provando o crescimento espiritual, esse refazimento do novo homem, que se refaz segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos criados em Cristo perfeitos. Em Cristo nós fomos conquistados perfeitos. E Paulo diz, eu não atingi a perfeição na experiência humana, a plena maturidade, mas eu prossigo a um caminhar de vitória, a um caminhar de sucesso, a um caminhar que me leva a tomar posse daquilo que já está feito. Eu prossigo para conquistar aquilo que já foi feito, já foi conquistado, para o qual já fui conquistado em Cristo Jesus. Então eu prossigo para provar aquilo que já está realizado em Cristo Jesus.
Porque eu sou um ser preso ao tempo e espaço. Eu não estou provando a maturidade plena, a perfeição, que me faz experimentar toda a minha herança ainda. Não estou plenamente maduro, perfeito, amadurecido em Cristo Jesus. Mas eu estou prosseguindo. Como ensinou aqui nosso irmão Gutenberg dias atrás, sem olhar para trás. Você prossegue para conquistar, para tomar posse, para experimentar na caminhada humana aquilo que já está feito. E veja que nossa carreira, irmãos, é a carreira do vencedor. É a carreira do vencedor. Já está feito. Você não tem que disputar com ninguém, brigar com ninguém, querer ser melhor do que ninguém, ter inveja de ninguém. A nossa carreira é individual. Para que disputa se a carreira é individual? E todos corremos a carreira do vencedor. Por isso Paulo diz, corram de tal maneira que você alcance o vencedor, a carreira do vencedor. Então existe sim a realidade legal. Foi Cristo que fez isso por nós, somente Ele poderia fazer, dependia exclusivamente de Jesus. Esse é o aspecto legal, aquilo que nós somos, a nossa posição, mas graças a Deus que podemos experimentar aquilo que somos. E a experiência humana é o palco, é o lugar que nós devemos manifestar tudo aquilo que já foi em Cristo realizado para nós. Amém? Então Paulo diz que esse novo homem criado em Cristo Jesus, e eu quero apenas terminar, e não concluir o texto lá em Efésios 4, Paulo fala em Efésios 4, 24, e vos revistais de novo homem criado segundo Deus, em perfeita justiça e santidade, procedentes da verdade. A palavra nos recriou, nós somos gerados pela palavra da verdade. Amém? Então observem só como a palavra inteira ela se encaixa. O novo homem, o homem interior, foi criado em perfeita justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse homem interior, Paulo diz, os revistais desse novo homem. Ele repete aqui em Colossenses 3, versículo 10. Vos revistais do novo homem que se refaz. Novo homem perfeito se refaz. É esse revestimento. Esse refazimento do homem interior, você vai experimentando na caminhada existencial. É o que Paulo diz. Experimente o genuíno leite espiritual para que você possa crescer para a salvação. O homem espiritual não é perfeito na experiência humana ainda. Ele não se manifesta perfeitamente na experiência humana ainda. Amém? E Paulo diz, esse novo homem se refaz para o pleno conhecimento. Vamos crescendo, vamos avançando, vamos abraçando a verdade. Segundo a imagem daquele que o criou. No qual ele fala, não pode haver grego, judeu, circuncisão, bárbaro, cita, livre, escravo. Cristo é tudo em todos. Cristo é o cabeça. E essa cabeça que nós temos que reter e viver por essa cabeça. Amém? É o que Paulo fala em Efésios 4. Eu li o versículo 22, 23 e 24. Eu citei, melhor dizendo. Mas Paulo fala no versículo 20 de Efésios 4. Se é que aprendestes, se é que foi assim que, melhor, não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele está falando sobre os cristãos não andarem como andavam os gentios, aqueles que não conheciam a Deus. E em contraste com a vida que esses gentios viviam, Paulo diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fosse instruído segundo a verdade em Jesus. Só há uma verdade, irmãos, absoluta. A verdade em Jesus. Amém? Cristo é o cabeça. E aí, Paulo fala assim, Cristo é tudo em todos. Então, lendo aqui o versículo 12, Paulo fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revesti-vos. Você é eleito, você é amado, você é santo. Revista-se de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. São características cristãs. Misericordioso, bondoso, amém? Ser humilde, não querer ser melhor do que ninguém. Deixa eu lhe falar uma coisa, meu irmão. Se você tiver influência ou sucesso na sua caminhada, use isso para promover pessoas, para influenciar pessoas. Não use isso para o seu benefício próprio, como se você fosse o ser mais importante da face da terra.
O poder que nós temos, que Deus nos dá de influência, autoridade espiritual, é para promover pessoas. O maior tem que se fazer menor. O mais forte tem que suportar o mais fraco. Quando alguém que tem autoridade tem chance de pisar na cabeça do outro, o que esse indivíduo tem que fazer é promover, é impactar o outro com a misericórdia de Deus. Não é porque você é pastor, porque você é líder, que você agora vai pisar em todo mundo e achar que você é o poderoso, não. Porque acima de você tem um, Jesus, que ensinou os cristãos a serem servos. Amém? Então, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Isso faz bem para a sua alma, isso faz bem para a sua saúde espiritual. Amém? Que sejamos instrumentos de Deus aqui na terra. Isso mesmo, Claudinha. Perfeito. Suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, não fique, vá para casa com a cabecinha com ódio e guardando mágoa no coração e alimentando o seu orgulho maligno. Não faça isso. Em nome de Jesus. Amém? Perdoe. Tem que perdoar. E você pode perdoar. Por que eu posso perdoar, Flávio? Porque eu sou filho de Deus. Eu sou imitador de Deus como filho amado. Jesus disse isso. Ele disse isso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Amém? E ele diz, se você ama só quem te ama, que recompensa você vai ter? Se você perdoa só quem te perdoa, os publicanos fazem o mesmo. Que recompensa você vai ter se você ama só quem te ama? Não há recompensa nenhuma. Mas se você ama quem te odeia, aí sim você vai ter recompensa. Amém? Recompensa. Glória a Deus. E a recompensa está lá em 1 Pedro capítulo 3. Amém? 1 Pedro capítulo 3. A partir do versículo 9. Quando Pedro nos ensina a nós falar palavras, não falar maldição contra o próximo, não falar contra as pessoas, perdoar. Amém? Ele fala sobre isso. Quando ele ensina a nós, através das palavras, colhermos coisas boas. É isso que ele fala em 1 Pedro, a partir do versículo 9. Ensinando as pessoas a não amaldiçoarem, a cuidarem, ter cuidado com aquilo que falam. Porque aquilo que você fala pode atrapalhar o seu futuro. O seu futuro está na sua boca. Eu vou ler para vocês aqui 1 Pedro capítulo 3. E essa passagem nos mostra claramente que se nós perdoarmos quem nos faz mal, nós recebemos bênçãos por herança. Essa é a recompensa que Jesus fala em Mateus 5, quando ele pergunta o seguinte: se você ama só quem te ama, que recompensa você vai ter? Se você faz o bem só para quem te faz bem, que recompensa você vai ter? Amém? E ele fala aqui, que recompensa nós temos? Há uma recompensa para aquele que faz bem àquele que lhe fez mal. Ele fala assim, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Para quê? Para bem dizer, não para amaldiçoar. Você não é bruxo para amaldiçoar o outro. Mas você foi chamado para bem dizer. Para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Olha só, bênçãos por herança. Você vai receber bênçãos por herança. Essa é a recompensa que lá em Mateus capítulo 5 Jesus diz. Amém? Então, voltando aqui para Colossenses capítulo 3, eu quero terminar aqui, mas quando a gente começa a falar, o Senhor tenta levar o Senhor nos leva para outro caminho, né? Nos leva para outro caminho. Nós não queríamos nem entrar nesse tema que entramos aqui, mas tem a ver sim com a nova natureza em Cristo Jesus, porque a nova natureza é amor. Amor perdoa. Ele vai falar isso aqui. Suportai-vos aos outros, perdoai-vos aos outros,
Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Amém? Que é o vínculo da perfeição. O amor é a união, é o vínculo, aquele que te vincula à perfeição, à maturidade. Quando você ama, você amadurece. Amém? Seja a paz de Cristo o árbitro, juiz, termômetro no vosso coração. A paz de Cristo. Se você odeia, se você não perdoa, você não tem paz. Você tem o medo no coração, a coisa queimando. Olha, se você pensa naquele que te fez mal e na hora que você pensa, vê aquela queimação no coração, isso é medo. E a palavra fala que aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. O amor lança fora o medo. E a paz é uma característica do amor. A paz de Cristo deve ser o termômetro, o árbitro em nosso coração, a qual também nós fomos chamados à paz, chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Eu vou parar no versículo 15 porque eu quero continuar a partir do versículo 16 na próxima live. Apenas, eu vou ler o versículo 16, vamos continuar até o 17. Então observe, irmãos, que eu vou fazer esse link aqui com o que Paulo fala no versículo 16, porque eu acho muito importante, temos tempo ainda para tal, ok? Então veja como a vida no Espírito, a vida sobrenatural, a vida com Deus, a vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade, uma vida de poder, que é o contrário a uma vida regida por obrigações, leis externas, controle através de legalismo, usos e costumes. A vida com Deus é diferente. É de perdão, é de misericórdia, bondade, amor, andar em paz. Amém? E aí, meu irmão, esse ser humano que anda no Espírito, que vive na paz de Deus, que tem disposição de se revestir do homem interior, lançando fora aquilo que não presta, pensar nas coisas do alto. Você acha que esse ser humano, quando buscar a Deus, orar, ler a palavra, a unção não vai se manifestar de uma maneira muito forte? Claro que vai. Ele fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente, não é um versículozinho, não é participar de um culto apenas um dia. A palavra tem que habitar ricamente em você. Essa palavra tem que habitar ricamente, fluindo em você e através de você. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Ele fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha, quando a palavra habita ricamente em você, naturalmente você vai instruir seu irmão. Você vai ser instruído se a palavra habita no grupo, né? Aconselhai-vos mutuamente. Amém? Em toda a sabedoria. Eu creio, irmãos, que esse versículo 16 fala sobre duas coisas distintas. Eu quero só explicar para que você entenda, ok? Aqui fala literalmente sobre ser cheio da palavra e ser cheio do Espírito. Eu não acredito, escute só, embora pareça, eu não acredito que Paulo está orientando os cristãos a estarem cheios da palavra e começar a salmodiar, dando instrução ao outro. Ou seja, instruir o outro louvando. Embora eu sei que isso é possível. Quando você está cheio da palavra, você vai instruir. Mas eu creio que Paulo está falando o seguinte: além de você ser cheio da palavra, seja cheio do Espírito. É isso que eu creio que Paulo está falando aqui. Ou seja, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com sabedoria. Ponto. Quando você está cheio da palavra, cheio de sabedoria, você vai instruir com a sabedoria de Deus, que vem do alto. Aí ele diz, louvando a Deus, ou outra versão diz, louvem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando em outras línguas. Amém? Mas uma coisa importante, ele conclui falando assim, com gratidão em vosso coração. Veja que quando você for louvar a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, deve haver o fundamento de gratidão no seu coração. Você tem que louvar a Deus com o seu coração grato. Com o seu coração grato. Amém? Se você louva a Deus com sua mente longe, pensando em problema, pensando na novela, no Big Brother, enfim, em mil coisas, você não está
com seu coração envolvido naquilo, coração grato. Senhor, obrigado pela sua bondade e seu grande amor por mim. E você louva, canta no Espírito, louva em outras línguas, louva em português, salmodia ao Senhor. Salmo é um poema espiritual que pode ser citado, pode ser cantado, mas você cheira a palavra, você vai salmodiar, amém? E deve ser feito com gratidão no vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. No que você fizer, faça em nome de Jesus. O que você não puder fazer em nome de Jesus, não faça. Pai, eu vou tomar um copo de cachaça em nome de Jesus. Não, não faça isso. Pai, eu vou para a festa, curtir aí a festa no mundão, em nome de... Não, não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. O que você não puder fazer em nome de Jesus, não faça, porque não é certo, não faz bem, não é uma expressão da nova criação. Amém, queridos? Irmã Adriana, obrigado pela participação. Você chegou aqui, pega do começo, porque essa live hoje foi pesada. Amém? Grande Gutenberg participando com a gente, obrigado aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos para frente, vamos viver a nova vida, vamos manifestar a nova natureza, vamos nos revestir do novo homem, vamos viver como gente de Deus, vamos viver como homem e mulher espirituais, maduros em Cristo Jesus. Amém?